O cheiro de sangue ainda estava fresco quando descobri que minha própria mãe tinha sido cúmplice do pior pesadelo que uma filha pode viver. Às 6 da manhã daquele domingo de março, enquanto os sinos da igreja tocavam ao longe, encontrei meu padrasto caído no chão da cozinha, a faca ainda cravada no peito, e nos seus olhos vidrados pude ver o reflexo de anos de tortura que ele me impôs. Mas não foi isso que me quebrou por dentro, não. O que me despedaçou foi descobrir, naquele mesmo dia maldito, que a mulher que eu chamava de mãe sabia de tudo desde o primeiro dia e escolheu me entregar nas mãos de um demônio. Meu nome é Conceição Ribeiro. Tenho 86 anos, cabelos brancos como a espuma do mar e rugas que contam histórias que nenhuma mulher deveria carregar. Se você está me ouvindo agora, agradeço de coração, porque durante décadas guardei esse segredo como quem guarda uma cobra venenosa no peito. Hoje, pela primeira vez, vou contar tudo. E se essa história te tocar de alguma forma, se inscreva no canal para que outras pessoas também possam ouvir o que tenho para dizer, porque acredito que compartilhar nossa dor é o primeiro passo para curá-la. Nasci em 1937, numa casa de taipa perdida no sertão do Ceará, onde o sol queima a terra e os segredos queimam as almas. Minha mãe, Custódia, era uma mulher de 22 anos quando me pariu, mas já carregava nos olhos aquela tristeza de quem conheceu a maldade humana muito cedo. Nunca conheci meu pai verdadeiro, aquele que me gerou. A única coisa que sabia era que ele tinha sumido antes mesmo de eu nascer, deixando mamãe grávida e desamparada numa época em que mulher solteira com filho na barriga era considerada a desgraça da família. Foi assim que apareceu na nossa vida Severino Carneiro, um homem de 40 anos, viúvo, dono de umas terras e alguns animais, que se ofereceu para casar com mamãe e me dar um nome. Parecia a salvação, mas o diabo também se disfarça de anjo quando quer enganar os inocentes. Cresci acreditando que Severino era meu pai, chamando ele de pai, respeitando ele como filha deve fazer. Era um homem carrancudo, de poucas palavras e muitas exigências, que trabalhava duro na roça e esperava que todos fizessem o mesmo. Tínhamos uma vida simples, mas não passávamos necessidade. Algumas cabeças de gado, um pedaço de terra boa para plantar milho e feijão, galinhas no terreiro e um jumento velho chamado Trovão, que nos levava na cidade quando precisava. Mamãe cuidava da casa, fazia os queijos que vendíamos na feira de sábado e eu, desde pequena, aprendi que menina tem que saber cuidar do lar, cozinhar, costurar, ser obediente e calada. Mulher que fala demais termina mal, mamãe sempre dizia, e eu acreditava que ela estava me protegendo com esses conselhos, como eu estava enganada. Quando completei 11 anos, Severino começou a me olhar diferente. Era um olhar que me arrepiava, que me fazia baixar os olhos e procurar a proteção da saia da mamãe. Começou com toques que ele dizia serem normais entre pai e filha, mas que faziam meu estômago embrulhar. Você está crescendo, virando mocinha, ele dizia, passando a mão nos meus cabelos de um jeito que me deixava com vontade de vomitar. Aos poucos, esses toques foram ficando mais ousados, mais demorados, sempre quando mamãe não estava por perto. Ou pelo menos era o que eu pensava na época. Dia, quando eu tinha 12 anos recém-completados, estava sozinha em casa porque mamãe tinha ido na cidade levar os queijos para vender. Severino chegou mais cedo da roça e, pelo jeito que ele me olhou quando entrou na casa, soube que algo terrível ia acontecer. "Venha cá, Conceição", ele disse, a voz diferente, mais grossa, mais perigosa. "Seu pai precisa conversar com você sobre umas coisas de moça." Tentei fugir, mas ele foi mais rápido. Me segurou pelo braço, apertando com tanta força que deixou marca roxa e me arrastou para o quarto dele e da mamãe. O que aconteceu naquela tarde mudou minha vida para sempre. Quando mamãe chegou em casa, horas depois, me encontrou encolhida num canto do quarto, chorando baixinho, a roupa rasgada, sangue nas pernas. Pensei que ela ia gritar, que ia expulsar aquele monstro de casa, que ia me proteger como mãe deve proteger filha. Mas não foi isso que aconteceu. Mamãe olhou para mim, depois para Severino, que estava sentado na varanda, fumando tranquilo, como se nada tivesse acontecido, suspirou fundo e disse apenas: "Vai se lavar, menina, e bota uma roupa limpa. Não quero que ninguém desconfie de nada." Foi naquele momento que meu mundo desabou de vez.
Não era só Severino o monstro. Mamãe também era cúmplice. Ela sabia que aquilo ia acontecer. Talvez até tivesse planejado. Anos depois eu descobriria que sim, que tudo tinha sido combinado entre eles desde o início. Nos meses que se seguiram, os abusos se tornaram rotina. Severino me procurava sempre que mamãe saía de casa, e ela sempre arranjava um motivo para sair. Precisava ir na cidade, visitar uma vizinha doente, levar roupa no riacho para lavar, sempre deixando eu e aquele demônio sozinhos na casa. E quando eu tentava contar para ela o que estava acontecendo, quando implorava por proteção, ela me calava com tapas na cara e ameaças. Se você abrir a boca para alguém, vai ser expulsa de casa e vai virar prostituta na cidade. É isso que você quer? Ela gritava, os olhos cheios de uma raiva que eu não entendia. Severino é nosso sustento, nossa proteção. Sem ele, nós duas vamos morrer de fome na estrada. Eu tinha 13 anos quando engravidei pela primeira vez. Perdi o bebê nos primeiros meses, graças a um chá que mamãe me forçou a tomar. Um chá amargo, nauseante, que me fez passar 3 dias sangrando e com dores que pareciam querer me partir ao meio. Ninguém pode saber, ela repetia enquanto eu me contorcia de dor na cama. Se alguém descobrir, estamos perdidas. Engravidei mais 2 vezes nos anos seguintes. Uma vez perdi o bebê naturalmente, na outra, mamãe repetiu o chá maldito. Cada vez que isso acontecia, uma parte de mim morria junto. Não eram só os bebês que eu perdia. Era a esperança, a fé, a vontade de viver. Aos 15 anos, eu era um fantasma andando pela casa, fazendo as tarefas mecanicamente, falando apenas o necessário, sonhando todas as noites em fugir para bem. Longe dali. Mas para onde uma menina sem dinheiro, sem família, sem ninguém no mundo poderia correr? O sertão é grande, mas os segredos e as fofocas correm mais rápido que cavalo assombrado. Se eu fugisse, seriam questão de dias até me encontrarem e me trouxeram de volta. E aí, minha situação seria ainda pior. Foi quando completei 16 anos que as coisas mudaram de figura. Não para melhor, mas de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Severino começou a ficar doente, tossia, sangue, tinha febres altas, emagrecia a olhos vistos. Mamãe disse que era uma praga que ele tinha pegado nas suas andanças pelos prostíbulos das cidades vizinhas. Uma doença que apodreceu ele de dentro para fora, igual tinha apodrecido sua alma. Mas mesmo doente, mesmo fraco, ele continuava me procurando, continuava me machucando. Era como se a maldade dele tivesse virado mais forte que o próprio corpo doente. E mamãe continuava sendo cúmplice, continuava me entregando para aquele homem, como quem entrega um cordeiro para o lobo. Naqueles olhos ruins, e sussurrei uma oração que aprendi com minha avó antes dela morrer. Pelo poder do Altíssimo, todo mal se voltará contra quem o pratica. Pode parecer bobagem para quem não acredita, mas naquela noite, pela primeira vez em anos, Severino saiu do meu quarto sem me tocar. Disse que estava sentindo uma coisa ruim no peito e que ia dormir. Foi aí que comecei a entender o poder que a fé tem na vida da gente. Durante todos aqueles anos de sofrimento, eu tinha me afastado de Deus, achando que Ele tinha me abandonado, mas descobri que era eu quem tinha me afastado dele. Comecei a ler a Bíblia escondida, principalmente os Salmos e os versículos sobre proteção divina. A palavra de Deus se tornou minha fortaleza, meu escudo contra a maldade que me cercava. Cada versículo que eu decorava era como uma armadura invisível que me protegia. Se você também está passando por momentos difíceis e precisa dessa força espiritual, deixei o link de uma Bíblia especial no comentário fixo aqui embaixo. É uma edição que tem me acompanhado há décadas e que pode trazer essa mesma paz para a sua vida. Mas voltando à minha história, a doença de Severino foi piorando rapidamente. O homem que antes me aterrorizava com sua força bruta, agora mal conseguia se levantar da cama. Começou a ter delírios, gritava no meio da noite chamando por pessoas que já tinham morrido, falava sozinho como se estivesse vendo fantasmas. Mamãe ficou apavorada, achando que era coisa feita, macumba que alguém tinha jogado na casa. Chamou benzedeira, rezador, curandeiro, mas nada adiantava. Severino definhava como uma fruta podre
e eu sabia que aquilo era justiça divina se manifestando. Foi numa madrugada de março de 1954 que acordei com um barulho estranho vindo da cozinha. Pensei que fosse Severino procurando água ou remédio, mas quando levantei da cama e fui ver, encontrei uma cena que ficou gravada na minha memória para sempre. Ele estava caído no chão de bruços, numa poça de sangue que se espalhava pelo chão de barro batido, com uma faca cravada nas costas. A mesma faca que mamãe usava para cortar carne, para descascar mandioca, para preparar a comida que sustentava nossa família. Meu primeiro instinto foi gritar, chamar por ajuda, mas alguma coisa me fez ficar calada. Olhei ao redor e vi mamãe parada na porta da cozinha, ainda de camisola, as mãos tremendo, os olhos arregalados, como se ela mesma não acreditasse no que tinha feito. Ele estava tentando me pegar de novo, ela sussurrou, a voz embargada. Disse que se eu não deixasse, ia matar você e depois me matar. Não aguentava mais, Conceição. Não aguentava mais ser cúmplice desta maldade. Naquele momento, 17 anos de ódio acumulado no meu peito se transformaram numa mistura estranha de alívio e confusão. O homem que tinha destruído minha infância estava morto, mas descobrir que mamãe tinha coragem para matá-lo e não tinha tido coragem para me proteger anos antes me deixou perdida. Por que só agora, mamãe? Perguntei, me aproximando dela devagar. Por que deixou ele me machucar por tanto tempo, se podia ter feito isso antes? Ela desabou no chão, soluçando como uma criança perdida. Porque eu era covarde, filha. Porque tinha medo de ficar sozinha, de não ter como sustentar você e eu. Porque achei que se aguentasse calada, um dia ele ia cansar de você e deixar a gente em paz. Ela fez uma pausa, limpou o nariz na barra da camisola suja de sangue. E porque eu também sofria nas mãos dele. Ele me batia, me forçava, me ameaçava. Eu achei que se oferecesse você para ele, ele ia me deixar em paz. Fui egoísta, filha. Fui a pior mãe que uma menina podia ter. Ouvir aquela confissão me partiu e me curou ao mesmo tempo. Durante todos aqueles anos, eu achei que mamãe não me amava, que ela me via como um peso, um estorvo. Descobrir que ela também era vítima daquele monstro, que ela tinha me entregado para ele numa tentativa desesperada de se proteger, não justificava o que ela fez, mas pelo menos explicava. A partir daquele momento, mamãe e eu nos tornamos cúmplices de um segredo mortal. Pegamos o corpo de Severino, que mesmo morto ainda era pesado como um saco de pedra, e o arrastamos para o fundo do quintal, onde tinha um poço seco que ele mesmo tinha mandado cavar anos antes. Jogamos ele lá dentro, tapamos com terra e pedras e plantamos uma mangueira em cima para ninguém desconfiar. Para os vizinhos e para quem perguntasse, Severino tinha ido embora durante a madrugada para tentar a vida em São Paulo, como muitos nordestinos faziam naquela época. Disse que ia mandar buscar a gente quando conseguisse trabalho e casa. Claro que ninguém acreditou muito na história, porque Severino não era homem de largar suas terras e seus animais. Mas no sertão, a gente aprende desde cedo a não fazer pergunta demais sobre a vida dos outros. O importante é que ninguém foi atrás da verdade. Com Severino morto e enterrado no nosso quintal, mamãe e eu vivemos os melhores anos da nossa relação. Ela se transformou numa mulher diferente, mais leve, mais carinhosa, como se um peso gigantesco tivesse saído dos seus ombros. Começou a me ensinar coisas que mãe deve ensinar para a filha. Como fazer doces para vender na feira, como bordar, como cuidar da casa direito. Pela primeira vez na vida, senti que tinha uma mãe de verdade. Vendemos as terras de Severino e nos mudamos para Fortaleza, onde ninguém nos conhecia e poderíamos começar vida nova. Mamãe arrumou trabalho numa casa de família rica, e eu comecei a trabalhar numa fábrica de tecidos. A vida era dura, mas era uma dureza limpa, honesta, sem maldade escondida. Nos fins de semana, íamos na igreja, cantávamos no coral, participávamos das novenas. Éramos duas mulheres trabalhadeiras e respeitadas na comunidade. Ninguém desconfiava que carregávamos um segredo tão terrível. Foi nessa época, quando eu tinha 18 anos, que conheci Antônio, um rapaz de 22 anos que trabalhava no porto de Fortaleza. Era um homem bom, trabalhador, de família religiosa, que me tratava com o respeito que nunca tinha recebido de homem nenhum. Quando me pediu em namoro, fiquei apavorada.
Como ia me relacionar com um homem depois de tudo que tinha passado? Como ia explicar que não era mais virgem, que tinha histórias que não podia contar? Mamãe, que tinha se tornado minha melhor amiga e conselheira, me ajudou a entender que o passado não tinha que definir meu futuro. O que aconteceu com você não foi culpa sua, filha, ela dizia. Você merece ser feliz, merece ter um amor verdadeiro. E se Antônio for o homem que eu acho que ele é, vai aceitar você do jeito que você é. Antônio foi mesmo o homem que mamãe pensou que era. Quando, depois de alguns meses de namoro, criei coragem e contei para ele parte da minha história, obviamente sem mencionar o assassinato, ele me abraçou e disse que nada do que eu tinha vivido mudava o amor que sentia por mim. O que importa é quem você é hoje, Conceição, ele sussurrou no meu ouvido. Você é a mulher mais forte e corajosa que eu conheço. Casamos em 1956, numa cerimônia simples na igreja do bairro, com mamãe chorando de alegria na primeira fileira e os pais de Antônio nos recebendo como filha de verdade. Foi o dia mais feliz da minha vida até então. Antônio me deu não só um amor puro e verdadeiro, mas também a chance de ser mãe. Nossa primeira filha, Lúcia, nasceu em 1957 e 2 anos depois veio Cícero. Ver aquelas crianças crescendo numa casa cheia de amor, protegidas e respeitadas, me curava um pouco mais a cada dia das feridas que o passado tinha deixado na minha alma. Finalmente, chega na vida da gente. Em 1961, quando eu achava que tinha conseguido enterrar o passado de vez e que podia viver em paz com minha família, a maldição daquele homem voltou para me assombrar de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Foi numa manhã de terça-feira, dessas que começam normais e terminam mudando nossa vida para sempre. Antônio tinha saído cedo para trabalhar no porto, as crianças estavam na escola e eu estava em casa lavando roupa, no quintal quando eu escutei uma batida na porta. Pensei que fosse a vizinha Dona Francisca, que sempre vinha pedir açúcar emprestado, mas quando abri a porta, me deparei com um homem que fez meu sangue gelar nas veias. Era magro, de uns 50 anos, com uma cicatriz que cortava o rosto da testa até o queixo e uns olhos pequenos e maldosos que me lembraram imediatamente dos olhos de Severino. A senhora é Conceição Ribeiro? Ele perguntou, tirando um papel velho e amarelado do bolso, da camisa, que morava lá no sítio do Severino Carneiro. Meu coração disparou, mas consegui manter a voz firme. Quem quer saber? Meu nome é Josias Carneiro. Ele respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Sou irmão do Severino. Soube que vocês vieram para cá depois que ele sumiu e vim atrás de umas informações. Convide ele para entrar foi o maior erro da minha vida. Devia ter fechado a porta na cara dele e fingido que não estava em casa. Mas a educação que mamãe me ensinou falou mais alto. E antes que eu pudesse pensar direito, ele já estava sentado na minha mesa, olhando tudo ao redor como se fosse dono do lugar. Seu Josias, Severino partiu faz tempo. Comecei a explicar, tentando manter a voz natural. Disse que ia tentar a vida em São Paulo e nunca mais deu notícia. Eu e mamãe ficamos esperando ele mandar buscar a gente, mas... Mentira! Ele gritou de repente, batendo o punho na mesa com tanta força que fez minha xícara de café pular. Severino nunca ia abandonar as terras dele para ir atrás de serviço em cidade grande. Ele amava aquele pedaço de chão mais que tudo na vida. Os olhos dele se estreitaram e percebi que estava diante de alguém muito mais perigoso do que imaginava. Eu sei que vocês mataram meu irmão, ele continuou, se levantando devagar da cadeira. E vim aqui cobrar a dívida. Senti as pernas amolecerem, mas forcei a voz a sair. O senhor está enganado. A gente não fez mal nenhum pro Severino. Ah, não fez mal nenhum? Ele riu, mas era um riso sem alegria, cheio de maldade. Então me explica por que meu irmão, que nunca saiu do sertão na vida dele, de repente resolve largar tudo para ir pro sul? Me explica por que ninguém nunca mais recebeu carta dele. Por que ele nunca mandou buscar vocês como prometeu? Josias começou a andar pela sala, mexendo nas minhas coisas, pegando os retratos das crianças e olhando com aqueles olhos nojentos. Sabe o que eu acho, Conceição? Acho que vocês envenenaram meu irmão e enterraram ele em algum canto, e agora vão pagar por isso. O que o senhor quer da gente? Perguntei, já sabendo que a resposta não ia ser boa. Primeiro, quero saber onde está o corpo do meu irmão. Segundo, quero uma indenização pelo que vocês fizeram.
E terceiro, ele fez uma pausa, chegou bem perto de mim e sussurrou no meu ouvido: quero que você pague pelo que fez, do mesmo jeito que meu irmão me contou que você pagava para ele. O nojo que senti naquele momento foi maior que qualquer nojo que já tinha sentido na vida. Esse homem sabia dos abusos que Severino cometia contra mim e, em vez de ficar horrorizado, queria repetir as mesmas maldades. Era como se o demônio do Severino tivesse reencarnado no irmão. Se o senhor não sair da minha casa agora mesmo, vou chamar a polícia. Ameacei, tentando soar mais corajosa do que estava me sentindo. Chama mesmo. Ele riu. Vai ser interessante explicar para a polícia onde está seu padrasto desaparecido. Aposto que quando eles começarem a escavar o quintal da casa velha de vocês, vão encontrar muita coisa interessante. Naquele momento entendi que estava encurralada. Josias sabia a verdade, tinha provas e ia usar tudo isso para me chantagear. Não era só minha vida que estava em perigo, mas a vida dos meus filhos, do meu marido, de toda a família que eu tinha construído com tanto amor e sacrifício. O que o senhor quer exatamente? Perguntei, já derrotada. Primeiro, todo mês você vai me dar metade do salário do seu marido. Segundo, sempre que eu aparecer aqui, você vai me receber bem, se é que me entende. Ele riu daquele jeito nojento de novo. E terceiro, se eu descobrir que vocês falaram alguma coisa para alguém sobre nossa conversa, vou direto na polícia contar onde está enterrado o Severino. Foi assim que começou o segundo inferno da minha vida. Josias aparecia na minha casa toda semana, sempre quando Antônio estava trabalhando. E as crianças na escola. Pegava o dinheiro que eu tinha separado, comia da minha comida, sujava minha casa e sempre tentava colocar as mãos em mim. Por sorte, nunca conseguiu fazer tudo o que queria, porque eu sempre arranjava uma desculpa. Sempre ficava atenta aos horários para não ficar sozinha com ele por muito tempo. Mas a situação estava insustentável. Antônio começou a perguntar por que o dinheiro não rendia, por que eu estava sempre nervosa, por que tinha emagrecido tanto, como explicar para um homem bom como ele que estava sendo chantageada por causa de um assassinato que ajudei a cometer anos antes. Uma noite, depois de Josias ter me ameaçado mais uma vez, não aguentei mais e contei tudo para a mamãe. Ela ficou pálida como um pano, as mãos tremendo igual tremiam na noite que matou Severino. Esse homem vai acabar com a gente, Conceição, ela sussurrou. Vai destruir tudo que conseguimos construir. E o que a gente pode fazer, mamãe? Se denunciarmos ele conta sobre o Severino e a gente vai presa. Se não denunciarmos, ele vai continuar nos atormentando até acabar com nossa família. Foi quando mamãe falou uma coisa que me arrepiou dos pés à cabeça. A gente já matou um demônio, filha. Se for preciso, mata outro. Confesso que por um momento a ideia passou pela minha cabeça. Seria tão mais fácil se Josias simplesmente desaparecesse, como o irmão dele tinha desaparecido. Mas eu não era mais aquela menina desesperada de anos atrás. Tinha filhos para criar, um marido que me amava, uma vida boa que não podia jogar fora por causa de um miserável chantagista. Não, mamãe, respondi firme. Não vamos nos sujar de novo, tem que ter outro jeito. E foi aí que bolei o plano mais arriscado da minha vida. Um plano que poderia dar muito certo ou me levar direto para a cadeia, mas que era a única chance que eu tinha de me livrar de Josias sem precisar sujar as mãos de sangue. Primeiro, comecei a anotar tudo, todos os dias que ele aparecia na minha casa, todas as ameaças que fazia, todos os valores que pegava. Guardei essas anotações num lugar seguro, junto com as roupas íntimas rasgadas que ele tinha feito no dia que quase conseguiu me pegar. Depois, conversei com Dona Francisca, minha vizinha, e com Dona Maria, que morava na casa do outro lado. Contei para elas, chorando muito, que um homem estava me ameaçando e tentando me forçar, que eu estava com medo, mas não podia ir na polícia, porque ele tinha ameaçado fazer mal para os meus filhos. Pedi para elas ficarem de olho e, se vissem ele entrando na minha casa, chamassem ajuda. Sabia que não ia demorar muito para Josias se entregar. Homem mau caráter como ele não consegue ficar muito tempo se controlando. E não deu outra. Numa quinta-feira à tarde, quando as crianças estavam na escola e Antônio no trabalho, ele apareceu mais atrevido que nunca. Tinha bebido, pelo cheiro que vinha dele, e estava determinado a fazer tudo o que o irmão tinha feito comigo anos antes. Hoje você não vai escapar, Conceição, ele disse, trancando a porta por dentro.
Cansei de ficar só no chantagem. Quero o que é meu por direito. Foi quando comecei a gritar, alto, bem alto, chamando por socorro. As vizinhas, que já estavam esperando por isso, vieram correndo junto com 2 homens que estavam passando na rua. Quando arrombaram a porta, encontraram Josias me segurando à força, tentando arrancar minha roupa, enquanto eu chorava e gritava por ajuda. O resto aconteceu rápido. Os homens seguraram Josias. Alguém chamou a polícia e, quando os guardas chegaram, encontraram um homem tentando estuprar uma dona de casa honesta na própria sala da casa dela. As vizinhas contaram que já tinham visto ele ameaçando a família outras vezes. E quando revistaram os bolsos dele, encontraram uma quantia de dinheiro que ele não soube explicar de onde tinha tirado. Extorsão. Durante o interrogatório na delegacia, tentou contar a história do irmão desaparecido, mas o delegado não deu ouvidos. Homem que tenta estuprar mulher honesta é capaz de inventar qualquer mentira para tentar se livrar da cadeia. Foi o que o delegado disse para o escrivão na minha frente. Josias foi condenado a 8 anos de prisão e eu finalmente pude respirar aliviada. Mas o alívio durou pouco. 3 anos depois, em 1964, recebi a notícia de que ele tinha morrido na cadeia. Oficialmente, foi uma briga entre presos, mas uma carta que recebi de um detento que tinha sido solto me contou uma história diferente. Josias tinha passado os 3 anos de prisão contando para todo mundo que sabia onde estava enterrado um corpo, que tinha uma história que podia incriminar uma família inteira. Os outros presos se cansaram das fanfarronadas dele e resolveram calar a boca dele de vez. Foi justiça, dizia a carta. Homem que ameaça a família, de gente trabalhadora, merece o que recebeu. Quando soube da morte dele, não senti nem alegria nem tristeza. Era apenas o fim de um capítulo ruim da minha vida, a certeza de que finalmente poderia viver em paz com minha família. E foi o que aconteceu pelos anos seguintes. Antônio nunca soube de toda a verdade, mas sabia que eu tinha passado por momentos difíceis por causa de Josias. Me tratou com ainda mais carinho depois daquele episódio, se possível. As crianças cresceram, saudáveis e felizes, sem saber dos segredos sombrios que a mãe carregava. Lúcia se formou professora e se casou com um engenheiro bom e trabalhador. Cícero seguiu os passos do pai e trabalhou no porto até se aposentar. Me deram 6 netos maravilhosos, que são a alegria da minha velhice. Mamãe viveu até os 75 anos e morreu dormindo, tranquila, depois de uma vida que, apesar de todos os pesares, terminou bem. Nos últimos anos dela, conversávamos muito sobre o passado, sobre as escolhas que fizemos, sobre o preço que pagamos por nossa liberdade. Não me arrependo de ter matado Severino, ela me disse uma semana antes de morrer. Me arrependo é de ter demorado tanto para fazer isso. Se eu tivesse tido coragem antes, você não teria sofrido tanto. Antônio partiu para a casa do pai em 1992, vítima de um infarte fulminante. Foi uma dor imensa, mas uma dor limpa, sem culpa, sem arrependimento. Tínhamos vivido 36 anos, de casamento feliz, construído uma família linda, amado de verdade. Quando ele morreu, eu tinha 65 anos e pensei que minha vida estava terminada. Como me enganei. Os anos que vieram depois da morte do Antônio foram alguns dos melhores da minha vida. Livre das responsabilidades de cuidar de marido e filhos pequenos, pude finalmente fazer as coisas que sempre quis fazer. Voltei a estudar, terminei o ensino médio aos 68 anos, numa turma de educação de jovens e adultos onde era a aluna mais velha. Os professores ficavam impressionados com minha dedicação e eu me formei com as melhores notas da turma. Comecei a trabalhar como voluntária numa casa de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Não contava minha história pessoal, claro, mas minha experiência de vida me dava uma compreensão especial do sofrimento daquelas mulheres. Sabia reconhecer nos olhos delas o mesmo medo, a mesma desesperança que eu tinha sentido tantos anos antes. E conseguia passar para elas a certeza de que era possível recomeçar, que era possível ser feliz depois de tanto sofrimento. Foi nesse trabalho voluntário que conheci Marina, uma moça de 25 anos que chegou na casa de apoio com 2 filhos pequenos, fugindo de um marido que a espancava e abusava dos filhos.
A história dela me tocou de uma forma especial, porque via nela a menina que eu tinha sido, a mulher desesperada que eu podia ter continuado sendo se não tivesse tido a coragem de mudar minha vida. Marina se tornou como uma filha para mim. Ajudei ela a recomeçar, a encontrar trabalho, a colocar os filhos na escola. Hoje, ela é uma mulher independente, feliz, que criou 2 filhos maravilhosos e que considera ela mesma uma sobrevivente. Dona Conceição, ela me disse no ano passado, no dia do meu aniversário, a senhora me ensinou que a gente pode ter o passado que tiver, mas o futuro sempre pode ser diferente. A senhora salvou minha vida. Ouvir essas palavras me emocionou mais do que qualquer elogio que já recebi na vida, porque entendi que todo o sofrimento que passei, toda a dor que carreguei, serviu para alguma coisa maior. Serviu para que eu pudesse ajudar outras mulheres a encontrarem sua força, sua coragem, sua capacidade de recomeçar. Se você está me ouvindo agora e se identifica com alguma coisa que contei, quero que saiba que você não está sozinha. Que a vida pode ser cruel, mas a gente sempre tem a escolha de não deixar que a crueldade defina quem a gente é. Se inscreva no canal para acompanhar outras histórias como a minha. E me conta nos comentários, que lição você tirou da minha experiência? O que mais te marcou nesta jornada que compartilhei com vocês? Sua palavra pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Hoje, aos 86 anos, olho para trás e vejo uma vida que teve de tudo: horror, dor, medo, mas também amor, coragem, recomeço e a satisfação de ter ajudado outras pessoas a encontrarem seu caminho. Não guardo rancor de ninguém, nem mesmo de Severino ou Josias. Eles eram homens doentes, produtos de uma época e de um lugar onde a violência contra a mulher era considerada normal, aceitável. Isso não justifica o que fizeram, mas me ajuda a entender que o mal que eles praticaram não era uma coisa pessoal contra mim, mas uma doença que eles carregavam. O perdão que aprendi a dar não foi pelos outros, foi por mim mesma. Porque guardar ódio é como tomar veneno e esperar que o inimigo morra. E eu escolhi viver, escolhi ser feliz, escolhi transformar minha dor em força para ajudar outras pessoas. Se tem uma coisa que quero deixar de ensinamento para quem está me ouvindo, é isso. Não importa o que fizeram com você, não importa que cicatrizes você carrega, você sempre pode escolher ser maior que sua dor. Sempre pode escolher usar sua experiência para fazer o bem, para ajudar quem precisa, para ser a pessoa que você gostaria de ter encontrado quando estava sofrendo. Minha história não é só sobre uma menina que foi abusada e que se vingou dos abusadores. É sobre uma mulher que aprendeu que a verdadeira vingança contra quem te faz mal é ser feliz apesar de tudo, é construir uma vida boa, é ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. É provar que eles não conseguiram destruir o que havia de melhor em você. Quando o Severino me machucava, quando o Josias me ameaçava, eles achavam que estavam quebrando minha alma, destruindo o meu futuro. Mas não conseguiram, porque existe uma força dentro da gente que é maior que qualquer maldade, uma luz que nenhuma escuridão consegue apagar completamente. E essa força me levou até aqui, me permitiu construir uma família linda, ajudar outras mulheres e agora, na minha velhice, contar minha história para vocês na esperança de que ela possa inspirar, ajudar ou pelo menos fazer alguém se sentir menos sozinho na própria dor, que ainda não contei, e talvez seja a mais importante de todas. É sobre o que aconteceu há 5 anos, quando eu já tinha 81 anos e achava que todos os fantasmas do passado tinham sido enterrados de vez. Foi num domingo de manhã, depois da missa, quando estava voltando para casa andando devagar por causa da artrose que insiste em me acompanhar na velhice. Morava então numa casinha simples no bairro de Messejana, aqui mesmo em Fortaleza, numa rua tranquila onde todo mundo se conhece e se respeita. Estava quase chegando em casa quando uma mulher jovem de uns 30 anos se aproximou de mim na calçada. Era bonita, morena, com uns olhos verdes que me chamaram a atenção imediatamente. "Desculpe incomodar, senhora", ela disse, a voz meio trêmula. "Estou procurando uma pessoa chamada Conceição Ribeiro, que morava no interior do Ceará nos anos 50. A senhora por acaso conhece?" Meu coração deu um pulo no peito, mas mantive a calma. "Depende. Quem quer?" "Saber?"
Meu nome é Solange Carneiro, ela respondeu. E quando ouvi aquele sobrenome maldito, foi como se alguém tivesse jogado água gelada nas minhas costas. Sou neta de Severino Carneiro. O mundo rodou na minha frente. Como aquela moça podia ser neta de Severino se ele nunca teve filhos? Pelo menos não que eu soubesse. Acho que a senhorita está enganada. Consegui falar, tentando manter a voz firme. Não conheço ninguém com esse nome. Mas ela não desistiu. Tirou da bolsa uma foto antiga, amarelada pelo tempo, e me mostrou. Era uma foto de Severino jovem, antes de virar o monstro que conheci. Ao lado dele, uma mulher que eu nunca tinha visto, segurando uma criança pequena no colo. Este é meu avô, ela disse. E esta é minha avó Raimunda, com meu pai ainda bebê. Eles foram casados antes dele conhecer a senhora e sua mãe. Aquela revelação me deixou atordoada. Severino tinha sido casado antes? Tinha tido filhos com outra mulher? Por que nunca soubemos? Disso! Meu pai me contou que o avô sumiu de repente em 1954. Solange continuou. Deixou a primeira família abandonada, sem explicação, sem ajuda financeira. Minha avó morreu na miséria. Meu pai cresceu passando fome e necessidade. Durante todos esses anos, nossa família acreditou que Severino tinha fugido com vocês para começar vida nova em outro lugar. Senti uma mistura de choque e alívio. Choque por descobrir que Severino tinha destruído não só minha vida, mas a vida de uma família inteira. Alívio por perceber que aquela moça não estava ali para me acusar de assassinato, mas para buscar respostas sobre o paradeiro do avô. Sinto muito pelo sofrimento da sua família, consegui dizer. Mas Severino nos abandonou também. Partiu numa madrugada e nunca mais deu notícia. É isso que não entendo, ela insistiu. Pela descrição que tenho do meu avô, ele não era homem de abandonar terras e bens. Era muito apegado às posses dele. Que partiria de mãos vazias, deixando tudo para trás? Era uma pergunta inteligente, e percebi que Solange tinha herdado mais que os olhos verdes do avô. Tinha herdado também a esperteza dele. Mas diferente de Severino e Josias, não havia maldade naquela esperteza, apenas a necessidade de entender a história da própria família. Às vezes as pessoas fazem coisas que a gente não espera, respondi vagamente. Seu avô estava meio estranho nos últimos tempos, falando em mudar de vida, em tentar a sorte longe daqui. Era mentira, claro, mas uma mentira necessária. Não podia contar a verdade para aquela moça. Como explicar que seu avô era um monstro que abusava de crianças? Como dizer que sua própria existência era um milagre, considerando o tipo de homem que Severino era? A senhora se importaria se eu fizesse mais algumas perguntas? Ela perguntou, e percebi que não ia ser fácil me livrar dela. Preciso entender o que aconteceu. Meu pai morreu no ano passado sem nunca ter conhecido a verdade sobre o próprio pai, e prometi para ele que ia descobrir. Convidei Solange para entrar em casa, preparei um café e passei a tarde toda inventando uma versão suavizada da história. Contei que Severino era um homem difícil, que bebia demais, que tratava mal eu e mamãe. Disse que ele ficou ainda mais estranho depois que adoeceu, que começou a falar em partir para longe, em recomeçar a vida. Omiti todos os abusos, todas as violências e principalmente o final trágico. Solange escutou tudo em silêncio, fazendo perguntas pontuais, tentando entender a personalidade do avô que nunca conheceu. No fim da tarde, quando ela se preparava para ir embora, me disse uma coisa que mexeu comigo profundamente. Sabe, Dona Conceição, talvez seja melhor mesmo não saber de tudo sobre nossos antepassados. Meu pai viveu a vida inteira idealizando o pai que o abandonou, achando que se encontrasse ele, tudo na vida dele ia se resolver. Mas conversando com a senhora hoje, percebo que às vezes a ausência de uma pessoa é melhor que a presença dela. Era uma reflexão madura para uma moça da idade dela, e me fez perceber que Solange tinha conseguido superar os traumas da família melhor que o próprio pai. Despedi dela com um misto de alívio e tristeza. Alívio porque consegui manter o segredo, mas tristeza por ver uma família inteira destroçada pelas ações de um homem que eu ajudei a matar décadas antes. Durante as semanas que se seguiram à visita de Solange, não consegui parar de pensar na primeira família de Severino. Uma mulher abandonada grávida, um menino que cresceu sem pai, uma neta que ainda procurava respostas décadas depois.
comecei a me questionar se tinha feito a coisa certa ao ajudar mamãe a matar Severino. Não me arrependia de ter me livrado dele, mas me perguntava se não devíamos ter tentado outros caminhos primeiro. E se tivéssemos denunciado ele às autoridades? E se tivéssemos procurado ajuda da igreja, da comunidade? Talvez outras pessoas pudessem ter sido poupadas do sofrimento que ele causou. Esses questionamentos me levaram a tomar uma decisão que mudou completamente os últimos anos da minha vida. Resolvi procurar Solange de novo e ajudá-la a reconstruir a história da família. Obviamente, sem revelar os detalhes mais sombrios. Consegui o endereço dela através de uma conhecida que trabalhava no cartório e fui visitá-la numa tarde de quinta-feira. Solange ficou surpresa, mas feliz em me ver. Morava numa casa modesta no bairro da Parangaba. Era casada com um homem trabalhador e tinha 2 filhos pequenos. Contei para ela algumas histórias da época em que convivi com Severino, sempre omitindo as partes ruins, sempre tentando mostrar os aspectos mais humanos dele. Falei dos animais que ele criava, das plantações que cuidava, de como conhecia cada palmo daquela terra. Era difícil falar bem de um homem que me causou tanto mal, mas percebi que aquela moça precisava de alguma coisa boa para equilibrar a dor do abandono que a família tinha sofrido. Aos poucos, nossa relação foi se transformando numa amizade verdadeira. Solange começou a me visitar regularmente. Trazia os filhos para conhecer a vovó Conceição, como eles me chamavam. Eu contava histórias do sertão, ensinava brincadeiras antigas, fazia doces que eles adoravam. Foi uma experiência nova para mim, porque meus próprios netos já eram adultos e não precisavam mais da minha atenção como aquelas crianças precisavam. Em troca, Solange cuidava de mim quando eu ficava doente, me levava ao médico, fazia compras quando eu não conseguia sair de casa. Era como se o destino tivesse juntado 2 mulheres que precisavam uma da outra. Ela precisava de uma figura materna mais velha, eu precisava de alguém para cuidar. Durante esses 5 anos de convivência, aprendi muito sobre perdão. Não o perdão que eu já tinha dado para os homens que me machucaram, mas o perdão para mim mesma. Convivendo com a neta de Severino, vendo como ela era uma pessoa boa, apesar da herança familiar complicada, entendi que não somos responsáveis pelos pecados dos nossos antepassados, nem pelos nossos descendentes pelos nossos. Cada pessoa é dona do próprio destino, das próprias escolhas. Solange não tinha culpa nenhuma dos crimes do avô, assim como eu não tinha culpa nenhuma dos abusos que sofri. E meus filhos e netos não tinham culpa nenhuma das escolhas que fiz para me proteger. Foi essa compreensão que me trouxe a paz verdadeira que sinto hoje. Não a paz de quem esqueceu o passado, mas a paz de quem fez as pazes com ele. Finalzinho da minha caminhada por este mundo. Tenho uma neta, filha da minha Lúcia, que trabalha com essas coisas de internet, esses vídeos que circulam no mundo todo. Foi ela que me convenceu a gravar essa história, me explicando que outras mulheres que passaram por situações parecidas poderiam se sentir menos sozinhas ouvindo o que tenho para contar. Vovó, ela me disse, sua história não é só sua, é a história de milhares de mulheres que sofreram caladas, que foram culpadas pela violência que sofreram, que tiveram que tomar decisões extremas para se proteger. E foi aí que entendi que todos esses anos, guardando esse segredo, tinham um propósito maior. Não era para proteger só a mim e a minha família, mas era para chegar o momento certo de compartilhar essa experiência com quem precisa ouvir. O momento de transformar a dor em ensinamento, o sofrimento em esperança. Agora, quando olho para trás, vejo que minha vida foi dividida em 2 partes bem distintas. A primeira parte, dos 12 aos 17 anos, foi a parte do sofrimento, do medo, da impotência. Era uma menina que não tinha escolha, que estava à mercê da maldade dos adultos que deviam me proteger. A segunda parte, que começou com a morte de Severino e se estende até hoje, foi a parte da reconstrução, da escolha, da liberdade. Foi quando aprendi que a gente sempre pode escolher como reagir ao que acontece com a gente, mesmo quando não pode escolher o que acontece. A morte de Severino não foi só o fim do meu tormento. Foi o começo da minha compreensão de que eu tinha poder sobre minha própria vida. Poder de escolher ser feliz. Poder de escolher amar. Poder de escolher ajudar outras pessoas. Poder de escolher que tipo de pessoa eu queria ser.
independente do que tinham feito comigo. Durante todos esses anos, muita gente me perguntou se eu me arrependo de ter ajudado mamãe naquilo que fizemos, se eu faria a mesma coisa se pudesse voltar no tempo. É uma pergunta difícil, porque envolve questões morais complexas, questões de vida e morte, questões que não têm resposta simples. O que posso dizer é que naquela época, com o conhecimento que tínhamos, com as opções que se apresentavam para a gente, fizemos o que achamos que era necessário para sobreviver. Não foi uma decisão tomada por maldade, por vingança, por prazer. Foi uma decisão tomada por desespero, por instinto de preservação, por amor à vida. Se fosse hoje, com tudo que aprendi, com todas as leis que existem para proteger mulheres e crianças, com todos os recursos disponíveis, provavelmente tentaria outros caminhos primeiro. Mas não posso julgar as escolhas que fiz no passado com o conhecimento que tenho hoje. Posso apenas aceitar que fiz o melhor que sabia fazer naquelas circunstâncias. O que mais me orgulha na minha história não é ter sobrevivido aos abusos, não é ter me livrado dos meus torturadores. O que mais me orgulha é ter conseguido transformar aquela experiência terrível numa fonte de força para ajudar outras pessoas. É ter criado filhos bons, netos maravilhosos, é ter sido uma presença positiva na vida de centenas de mulheres que conheci no meu trabalho voluntário. É ter conseguido perdoar, não por obrigação religiosa, mas por compreensão humana. É ter entendido que guardar ódio só machuca quem guarda, não quem é odiado. Hoje, quando acordo de manhã nesta casinha simples onde vivo há tantos anos, quando vejo o sol entrando pela janela do meu quarto, quando escuto os passarinhos cantando no quintal, sinto uma gratidão imensa por ter chegado até aqui. Gratidão por ter sobrevivido, por ter reconstruído minha vida, por ter encontrado o amor verdadeiro do Antônio, por ter criado uma família linda, por ter ajudado outras mulheres a encontrarem sua força. Mas principalmente, gratidão por ter aprendido que a gente é muito mais forte do que imagina, que a gente consegue suportar muito mais dor do que pensa que consegue, e que a gente sempre pode escolher recomeçar. Não importa a idade, não importa o que passou, não importa quantas cicatrizes carrega. Para vocês que estão me ouvindo, que chegaram até o final desta longa jornada comigo, quero deixar algumas palavras que aprendi ao longo destes 86 anos de vida. Primeiro, nunca aceitem que a violência é normal, que é coisa de família, que é algo que vocês merecem ou provocaram. Violência nunca é culpa de quem sofre. Nunca. Segundo, busquem ajuda. Hoje em dia, existem muitos recursos, muitas pessoas dispostas a ajudar, muitas leis que protegem quem precisa. Não enfrentem sozinhas o que eu tive que enfrentar sozinha. Terceiro, não deixem que o passado defina o futuro de vocês. Por pior que tenha sido o que passaram, sempre é possível recomeçar, sempre é possível ser feliz. Eu sou a prova viva disso. Quarto, usem a dor de vocês para ajudar outras pessoas. Transformem o sofrimento em sabedoria, a experiência ruim em ensinamento bom. É a forma mais bonita de dar sentido ao que passaram. E por último, perdoem, não pelos outros, mas por vocês mesmas. Perdoar não significa esquecer, não significa aceitar, não significa deixar passar em branco. Perdoar significa se libertar do peso que o ódio traz, significa escolher a paz em vez da revolta. Se esta minha história tocou vocês de alguma forma, se trouxe algum ensinamento, alguma reflexão, alguma esperança, peço que compartilhem com outras pessoas que possam precisar ouvir. Se inscrevam neste canal maravilhoso que me deu a oportunidade de falar com vocês, porque acredito que ainda há muitas outras histórias importantes para serem contadas. Muitas outras mulheres corajosas, dispostas a dividir suas experiências. E me contem nos comentários que parte da minha história mais tocou vocês. Que lição levarão para a vida? Que força encontraram nesta conversa que tivemos? Cada palavra de vocês é um presente. Para mim, cada comentário é uma forma de continuar esta corrente de apoio e compreensão entre mulheres que passaram por situações difíceis. Quero que saibam que não estão sozinhas, que existem pessoas dispostas a ouvir, a acolher, a ajudar, e que a vida, por mais difícil que pareça às vezes, sempre reserva surpresas boas para quem não desiste de lutar. Minha jornada está chegando ao fim,
mas a história que contei hoje vai continuar vivendo através de vocês, vai continuar ajudando outras mulheres, vai continuar sendo prova de que é possível sobreviver, reconstruir e ser feliz apesar de tudo. Esta é minha herança para vocês. A certeza de que somos mais fortes do que pensamos, mais corajosas do que imaginamos e mais capazes de amar do que qualquer maldade que tenham feito conosco. Que Deus abençoe cada uma de vocês, que ilumine seus caminhos, que lhes dê força para enfrentar qualquer tempestade e que se lembrem sempre, depois da noite mais escura, sempre nasce um novo dia. Sempre. Obrigada por me ouvirem, por dividirem este momento comigo, por me permitirem contar uma história que guardei no coração por tantos anos. Vocês me deram o presente mais precioso que uma pessoa pode dar para outra: atenção, compreensão e a oportunidade de transformar a dor em esperança. Que a paz esteja com todas vocês, hoje e sempre.